Avançando na parte 3, então, vamos passar pela neurofisiologia da lesão e entender como é que apresenta-se essas lesões na coluna vertebral, né? Primeiro, as manifestações. Quais são as principais manifestações que a gente encontra? A primeira delas é a hiperestesia, ou seja, aumento da sensibilidade na região na qual está apresentando a lesão. Isso se dá principalmente nos músculos e também na região das vértebras. Se você friccionar em cima do processo espinhoso, você vai perceber que o paciente vai sempre se queixar de dores na região onde existe uma lesão metamérica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa região metamérica mais na frente, tá? O que seria essa hiperestesia? A maior parte dos pacientes, eles não vão relatar dor na coluna. Ele vai relatar dor na região muscular próxima à coluna, um paravertebral, um trapézio, uns músculos intrínsecos da coluna mais profundos, né? A dor, na maior parte das vezes, ela vem do músculo, tá? Anota isso aí porque isso é importante. Então, o que a gente vai tratar não é o osso em si, não é a coluna que está doendo, não é o disco que está doendo, porque alguns estudos entram em controvérsia dizendo que o disco pode ser que nem tenha sensibilidade. Outros estudos falam de um nervo de Luschka que faz a sensibilização desse disco, mas ainda é muito ah, obscuro ainda esse ramo, tá? Outra característica da dor, de manifestação da lesão na coluna, é uma hiperinstabilidade, especialmente na região de hipermobilidade. Isso se evidencia devido às modificações da função muscular, porque ela está com a função muscular deturpada, onde um canto está apresentando uma hiperatividade e no outro está apresentando uma hipotonia, né? Então vai gerar ali uma lesão de um sinal de hiperinstabilidade. Outra seria a modificação na textura do tecido muscular propriamente dito, do tecido conjuntivo e da pele. Você vai ver que é um local onde está apresentando uma região muito mais densa, muito mais rígida, muito mais tumefeita, digamos assim, tá? Você pega, tem paciente que você toca, parece que está tocando uma parede, está parecendo que está tocando numa madeira, de tão duro que o paciente está apresentando naquela região de lesão ou na região de hiperatividade, tá? Modificações das funções viscerais e outras funções vegetativas, porque se você lembrar bem, toda a inervação que sai da coluna, toda a inervação que vai para as vísceras, vem da coluna ou passa pela coluna, pelo menos. E só por passar pela coluna, você vai ter uma alteração de funcionamento digestivo, funcionamento ah, urinário, funcionamento uterino, enfim, de todas as vísceras que estão sendo inervadas por aquela ramificação na qual está saindo da região lesionada da coluna, tá bom? E por último, a perda da mobilidade, principalmente na região de hipomobilidade vertebral. Você vai ver ali zonas planas, você vai ver regiões que apresentam inversão de curvatura. Isso seria muito bom visualizar isso na prática, porque isso é muito fácil de encontrar entre qualquer um de nós que estamos mesmo saudáveis, né, digamos assim, entre aspas. Mas vamos, quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai fazer uma aula prática e vai ver isso bem direitinho, tá bom? Precisamos entender dois princípios, tá? O primeiro princípio deles é o princípio da reciprocidade. Eu queria ler aqui só para vocês entenderem com mais detalhes. O que é que o princípio da reciprocidade diz? No sistema nervoso autônomo, desculpa, no sistema nervoso central existem neurônios de associação. Neurônios associativos são aqueles que nem são neurônios motores e nem são neurônios sensitivos, mas que eles fazem a comunicação e a conexão entre esses dois tipos de neurônios, no mesmo nível metamérico ou entre diferentes níveis medulares. Ou seja, eu tenho regiões da coluna na qual toda e qualquer região da coluna metamérica vai ser um neurônio motor e um neurônio sensitivo. E entre um e outro, existe um terceiro neurônio que faz a comunicação entre eles. Ou seja,
Neurônios sensitivos provocam, por vezes, alterações motoras e vice-versa. Então, é por isso que quando a gente sofre uma pancada, por exemplo, a gente vai lá e passa a mão bem rápido, porque esses neurônios, cada um desses neurônios, eles podem ser influenciados ou podem influenciar por quase todos os outros neurônios do corpo. Então, na hora que você sofre uma pancada e estimula um neurônio de dor, você, para poder evitar a dor, você estimula o neurônio do tato, porque essa intercomunicação vai fazer com que o tato ele se torne muito mais perceptível do que a dor e, consequentemente, a dor vai diminuir, tá? O outro princípio é o princípio da convergência. O que é o princípio da convergência? E a gente vai ver essa imagem aqui que fala bem, que mostra bem ela. Todo na região, no corno anterior da medula, ou seja, nessa parte daqui da frente da medula, vão sair motoneurônios eferentes e vão sair órgão tendinoso de Golgi, que vão se comunicar, desculpa, com órgão tendinoso de Golgi e fuso neuromuscular. E também vão se comunicar com vísceras. Ou seja, cada vez que uma sensibilidade vem até essa região posterior e se comunica pelo neurônio associativo com esse corno anterior de motoneurônio eferente, você vai provocar estímulo muscular ou estímulo visceral. Então, é possível trabalhar com estímulos sobre a pele para provocar uma reação visceral ou muscular, tá? Então, se na coluna, por exemplo, existe uma hiperatividade do músculo, ou existe uma região visceral que está em hipo ou hiperatividade, a gente pode fazer estímulos em regiões específicas da coluna para que eu possa agir sobre essas regiões, tá? Ainda continuando nesse mesmo princípio, a gente vai tentar entender, então, o que é que perturba a atividade de um motoneurônio? Essa é a grande pergunta. O que vai estimular, o que vai perturbar, na verdade, é uma hiperexcitabilidade permanente. Permanente. Ou seja, quando eu tenho um motoneurônio gama hiperativo o tempo todo, isso vai provocar uma perturbação lá dos motoneurônios que vão gerar uma deturpação da informação que vai para os músculos que sustentam a coluna ou aqueles pequenos músculos que fazem o movimento fino da coluna. Então, lembra que a coluna ela se mexe 2 a 3 milímetros? Se eu perder 1 milímetro de movimento, eu provoco uma redução de 33% do movimento da faceta articular. Se eu provoco uma hiperexcitabilidade de um músculo e um multífido, por exemplo, ele entra em espasmo, um músculo intertransverso, ele provoca uma hiperatividade, então é provável que um aumento da tonificação, aumento do espasmo desses pequenos músculos, provoca uma redução de 33%, de 60% do movimento daquela faceta articular. Ou seja, meu paciente vai ter uma região de hipomobilidade gerada por uma hiperatividade do músculo, tá? E aí, quais são as fontes mais importantes de impulso sensitivo para os motoneurônios? A gente tem tanto os proprioceptores, que vão ser proprioceptores de comprimento, de tensão, de pressão e etc. Vou atrás da imagem agora para poder a gente entender. Esses proprioceptores, eles estão dentro do músculo, são fuso neuromuscular e órgão tendinoso de Golgi, daqui na imagem, tá? Órgão tendinoso de Golgi aqui, fuso neuromuscular aqui dentro. Se esse fuso neuromuscular, que recebe um estímulo de estiramento, é ativado, ele vai provocar no músculo um aumento da tensão, ou seja, vai estimular o motoneurônio alfa, que vai gerar uma contração muscular protetiva, pensando que o músculo está sofrendo uma lesão por estiramento. Então, esse músculo vai entrar em espasmo e, consequentemente, imagine uma vértebra aqui em cima, outra vértebra aqui embaixo, e esse músculozinho aqui entrando em espasmo, ela vai provocar um declínio ou uma modificação do posicionamento da articulação.
e aquela facetazinha que se mexe 3 milímetros vai acabar diminuindo essa mobilidade dela, tá? Ah, da mesma forma, a gente vê esse estudo aqui que comprova exatamente isso, que um aumento, um estímulo, na verdade, das articulações, agora articulações periféricas, articulações que são inervadas por aquele metâmero específico, daquela região da coluna específica, na hora que você joga uma informação sobre ela, como uma manipulação, uma mobilização articular, por exemplo, quando você modifica aquela articulação que está em hipomobilidade, você acaba gerando estímulos sobre motoneurônios, desculpa, estímulos sobre neurônios 2 e 4 que provocam uma atividade ou uma excitabilidade do interneurônio inibitório. Onde ele está aqui, interneurônio inibitório? Esse aqui, ó, pequenininho. Ou neurônio comunicante. Esse interneurônio inibitório, como o próprio nome dele diz, é inibitório. E veja que ele está conectado ao motoneurônio alfa e ao motoneurônio gama. Então, se ela sofre uma influência aqui das fibras 2 e 4, esse interneurônio inibitório vai provocar a inibição do motoneurônio alfa, resultando em uma diminuição da atividade muscular. Então, como é que eu vou tratar a coluna, por exemplo? Lembra, agora vamos juntar todas as informações. Eu disse antes que o que é que causa dor na coluna é uma atividade muscular. A dor vem principalmente dos músculos e também dos ligamentos. Por quê? O osso não dói e provavelmente o disco também não vai doer. Então, o que a gente precisa tratar para diminuir a dor é o músculo. Como é que eu faço para tratar esse músculo? O músculo normalmente vai estar hiperativo, devido a uma hiperexcitabilidade do motoneurônio gama. Se eu provocar uma inibição desse gama, se eu provocar uma inibição desse alfa, aquele meu músculo não vai mais responder com uma hiperexcitabilidade, mas vai provocar um relaxamento. Na hora que aquele músculo que está tenso de um lado e um aumento do comprimento do outro, tenso desse lado porque ele está sofrendo uma hiperatividade. Na hora que ele diminui essa atividade, esse músculo ele entra em aumento de comprimento de novo e aquela vértebra que estava em compensação torta lá, vamos chamar de torta para poder entender, tá? Em compensação, ela começa a se soltar e volta para a posição correta, provocando uma melhora da funcionalidade das facetas articulares. Tá, então eu preciso inibir o motoneurônio. E como é que eu faço isso? Estimulando as articulações adjacentes a ela. Na hora que eu provoco uma micromobilização articular, que aí a mobilização de Maitland, de Mulligan, os movimentos de thrust da coluna, eles provocam uma ativação do interneurônio inibitório, que provocam a inibição do motoneurônio alfa e gama, resultando em diminuição da atividade muscular e reposicionamento articular em consequência. Aí, uma curiosidade que todo mundo tem. Eurico, então quer dizer que na hora que eu estralo a coluna, na hora que eu faço essa mobilização da coluna, eu provoco um reposicionamento dessa articulação. Ou seja, eu estou colocando a articulação, colocando a vértebra no lugar. Na verdade, isso não acontece, tá, minha gente? Eu não estou colocando vértebra nenhuma no lugar. Eu estou trabalhando exatamente nesse ciclo neurofisiológico. Porque na hora que eu estimulo o interneurônio inibitório, ou na hora que eu estimulo a articulação, ele ativa o interneurônio inibitório, que inibe alfa e gama, e consequentemente, a vértebra provoca um reposicionamento. Não foi a manipulação, não foi a mobilização que botou a vértebra no lugar, mas foi o relaxamento da musculatura provocado por atividade do interneurônio inibitório, que a vértebra posteriormente foi para a reposição ou para a mobilidade dele natural, tá bom? Outra coisa que a gente vai tentar entender
para poder compreender essas lesões da coluna é a anatomia e biomecânica dela. Uma pequena revisão lá do segundo período, do primeiro e segundo período, para poder a gente recapitular e compreender essas lesões, tá bom? Até o próximo vídeo, parte 4, daqui a pouco.